Olá, seja muito bem-vindo. Meu nome é Adriano Max e é uma alegria muito grande poder estar aqui compartilhando com você mais uma vez assuntos sobre tecnologia, áudio, vídeo, fotografia, iluminação, tudo isso que é muito importante nas igrejas e nos auditórios. Mas hoje o assunto é um assunto que a gente já vem falando há muito tempo sobre isso, que é uma coisa que deixa a galera até um pouco assim, meio que, meu Deus do céu, quando que a gente vai conseguir resolver esse problema aqui, que é áudio para a internet? Existe uma frustração, né? Tanto da parte dos músicos, né? Quando vai depois no YouTube ou no Facebook, para poder dar aquela assistida na live e perceber o áudio, e parece que tava tão bom, né? Parece que tava tudo tão legal ali dentro da igreja, tava bacana, parece que a mix tava redonda, mas quando você vai perceber esse áudio lá na internet, que você vai ouvir no fone de ouvido, ou que você vai colocar no sistema de som da sua casa ali, você fala, meu Deus, tá tudo muito estranho, o que tá acontecendo, o que pode estar de errado nisso aqui, qual que é a explicação? Vamos lá, tô aqui para isso, Adriano Max aqui para poder te ajudar, para poder trazer à luz, para que você possa entender coisas que são necessárias fazerem para ter um áudio muito bom na internet. Eu sei que muitas igrejas, buscam aí as referências das grandes igrejas, das igrejas gringas, enfim, para que você possa levar um áudio da melhor qualidade possível. E eu concordo, eu acho que essa atenção, esse cuidado, ele tem que ser tanto o quanto importante quanto o áudio da igreja tem que ser para a internet. É o que eu sempre falo. A gente não pode dar todo um carinho, toda uma atenção para o áudio dentro da igreja e deixar o da internet razoável. Não faz sentido isso, porque tudo é relacionado a pessoas, E quando a gente fala sobre fazer um trabalho e entregar a informação através do áudio, esse áudio ele precisa chegar até essas pessoas com a melhor qualidade possível. Agora, para que isso aconteça, existe uma engenharia por trás aí, Existe um conhecimento, existe um fundamento básico de áudio, de acústica e de várias coisas que fazem a coisa acontecer. Eu sempre estou recebendo aqui contatos de pessoas que mandam aí mensagens pelo WhatsApp, enfim, sempre perguntando, Adriano, como é que eu faço para ter um áudio tão bom o quanto da Elevation? Como é que eu faço para ter um áudio tão bom o quanto da Passion, ou da Bethel, ou então da Bethel, ou então da Lagoinha, Orlando? Ou seja, nós temos hoje muitas igrejas, que estão fazendo e vem fazendo já há um bom tempo uma qualidade de áudio incrível na internet, que parece que é até um som que parece que está sendo captado dentro do estúdio, de tão bom que é. A primeira coisa que você tem que observar é o seguinte, que quando a gente faz uma mixagem dentro da igreja, essa mixagem ela vai ser feita de acordo com o comportamento das frequências dentro desse ambiente, que vai ser diferente de uma mixagem que vai para a internet. Você fala, Adriano, me explica melhor isso aí, clarifica esse negócio para mim. Vamos lá. Uma das coisas que mais interfere na mixagem é aonde vai estar posicionado a sua house mix. Adriano, isso realmente faz a diferença? Muito, mas faz muita diferença. Você quer ver? Eu vou te dar um exemplo prático, simples, para você poder raciocinar e entender essa lógica, e depois que você absorver essa informação, eu te convido para que você possa ou mostrar esse vídeo para o seu pastor ou para os seus líderes, ou você vai lá e leva essa informação para que seja claro sobre isso. Como que você vai fazer uma mixagem bem feita de um áudio se você não está posicionado de forma estratégica dentro do ambiente da mixagem? O que é estar posicionado de forma estratégica? Você tem, por exemplo, aí na sala da sua casa, você tem um sistema de som aí, certo? Você tem ali a caixa da esquerda e caixa da direita. Aí você tem um sofazinho. Quando você senta no meio dessas duas caixas do sofá, você acha que a qualidade ali fica boa? Vamos imaginar que você foi lá, a sua sala tem lá 4x4, 3x3, não sei. Mas quando você colocou o seu sistema, você colocou um sistema caixas de um potencial e de uma potência que seja agradável para o tamanho daquele ambiente que você está ali, correto?
quando você senta no sofá da sua casa, que você liga uma música ali, que você bota uma banda e que você senta e que você tá na frente dessas caixas, você concorda comigo que você consegue perceber o comportamento dessas frequências vindo diretamente para o seu ouvido? E que aquilo tudo fica muito agradável e que você, inclusive, consegue perceber as frequências com maior precisão, né? Os agudos, os médios, os graves, ou seja, você entra numa dimensão, num ambiente, numa vibe, onde aquela música realmente ela entra em você porque você está dentro daquele lugar, onde as caixas estão bem posicionadas e você está lá dentro. Quando você vai para a igreja, você tem às vezes caixas de som que estão mal posicionadas e você que é esse cara, que é o técnico que tem que ter percepção, muitas das vezes você não vai estar no lugar certo para poder ouvir esse som. Ou seja, certamente você vai estar lá no fundo, no meio, ou lá no fundo na esquerda, ou lá no fundo na direita, ou então em cima de uma galeria. Ou seja, o erro começa por aí. O posicionamento do técnico na igreja ou no auditório é extremamente fundamental. Por quê, Adriano? Porque você, como técnico, precisa ouvir as frequências de forma clara, sem nenhuma barreira, nenhuma interrupção de nenhuma base de concreto, nenhuma madeira aqui em cima, nenhum vidro cercando nada. O técnico, ele precisa estar na sua house mix e com a sua cabeça liberada, tanto em cima quanto nas laterais e bem posicionado para que você possa enxergar esses PAs e que você possa perceber de forma clara o comportamento do som. Qualquer coisa que é feito fora disso, eu te garanto que você não vai ter uma percepção profissional, agradável, limpa e direcionada sobre frequência. Beleza. Aí você tem aquela opção de, mas a minha igreja, quando o pastor foi fazer isso, ele colocou a mesa de som dentro de uma cabine. Certo ou errado? Errado. Por que ele fez isso? Porque ele não entende de som. Pastor não entende de som. Às vezes muitos músicos que participam dando opinião e querendo ajudar, muitas das vezes eles não entendem de áudio. Às vezes o músico entende de música, mas ele não entende de áudio. Aí tem também a questão da coisa da técnica com o visual. E na maioria das vezes, os pastores e as pessoas que estão organizando o visual da igreja, elas dão preferência para algo que visualmente fique mais bonito e deixam de lado a parte técnica. Certo ou errado? Totalmente errado. Nós precisamos priorizar a questão técnica primeiro. E aí o visual, a decoração, a organização, ela vai se encaixar na questão técnica. Por quê? O que adianta você ter uma igreja bonita, com um pé direito bonito, com cadeiras bonitas, com tudo muito legal? Aí você pega o técnico de som, que é uma das coisas mais importantes na igreja, ou num show, ou num evento, no auditório, e coloca o cara fora da posição exata dele. Isso aqui eu falo uma coisa que é absurda, mas imagina você pegar um piloto de avião e colocar esse cara lá no fundo da aeronave, para ele poder tentar pilotar lá do fundo, olhando a janelinha lá na frente e tentar acertar, né? Dando o melhor dele ali para tentar. Não. O piloto tem que ficar na frente, porque ele tem que ter a visão clara do que está acontecendo. Para que caso ele perceba alguma coisa, né, não que ele dependa 100% da visão da frente do avião, porque tem várias coisas que é por computador, mas vai ter um momento que ele vai precisar daquela visão ali. Então ele está posicionado no lugar exato. Quando você vai num grande show, num grande espetáculo, aonde que fica o técnico de som? Aonde que fica a house mix? Já parou para pensar nisso aí? Sempre o técnico tá ali, ó, quase que no meio do evento. Por quê? Porque ele precisa ouvir. Ele tem que receber aquela pressão sonora limpa, clara, com precisão, para que ele possa tomar decisões e para que ele possa fazer ajustes de acordo com o que vai acontecer no evento de forma
imediata, o mais rápido possível. Se você pega esse mesmo técnico num show e coloca ele do lado direito ou do lado esquerdo, você acha que essas frequências desse PA vai chegar nele da mesma forma que ele estivesse no centro? Né? Então esse é o primeiro grande erro que as igrejas cometem e continuam cometendo, porque você que está aí na posição como técnico de som, por não ter esse conhecimento técnico, de não estudar, de não investir em conhecimento, de não falar com certeza, com clareza sobre o assunto, você acaba não transmitindo segurança para os seus líderes. Então é importante que você estude, que você se aprofunde. Eu falo tanto sobre o curso de Fundamentos do Áudio aqui da Master, um curso que é a base para que você possa construir melhor os seus conceitos sobre o áudio. E você vai entender não só sobre frequência, mas vai entender sobre acústica, posicionamento de caixa, ou seja, todas as outras coisas vão se compondo e vão fazendo com que aquilo tudo fique cada vez melhor. Então, aprendeu, entendeu? Tá bom, aí você vai falar agora, Adriano, mas eu tenho um grande problema. O que é o seu problema? Já sei o que é. A nossa mesa de som já tá lá no fundo, ou então tá lá em cima na galeria, ou então tá lá na esquerda, tá lá na direita. O que eu devo fazer? Primeira coisa, convide o seu pastor para uma reunião ou o líder responsável pela área técnica da igreja e explique para ele. Deixe bem claro sobre isso. Fala assim, olha, eu estou estudando, estou aprendendo sobre áudio e descobri que nós temos um grande problema e que se vocês quiserem melhorar o nosso som, não é só ficar trocando de mesa de som, não é ficar trocando de caixa, não é comprar microfone da Shure, não é comprar microfone da Sennheiser, não é nada disso. Nós precisamos começar corrigindo coisas básicas. E aí você vai mostrar para ele, olha, a nossa mesa que está lá ó, no canto, lá do lado direito, ou a nossa mesa que está lá em cima na galeria, ou a nossa mesa que está aqui debaixo da escada, protegida, ou dentro de um aquário, tudo isso está errado. Nós precisamos pegar a nossa mesa de som, colocar no lugar posicionado o mais central possível. Tem que ser exatamente no centro. Seria o ideal, mas do centro para trás, o que você conseguir, mas não muito para trás, para que você possa sentir a pressão do som. Isso que é importante, né? Traga essa clareza, né? E comece a trabalhar para isso, porque eu sei que tem uma estrutura, uma logística para que isso possa acontecer. Mas uma vez que é dada essa informação de forma clara e técnica, e o que isso vai resultar, né, de positivo, aí sim eu acho que vai começar a ter então um novo projeto que possa tomar umas novas decisões para que tudo possa melhorar. Beleza, então falamos do primeiro ponto, que é o posicionamento do técnico, a house mix. Segunda coisa que vai influenciar muito diretamente no som da live. Tudo isso, claro, eu tô falando assim, quando você não tem ainda ou uma segunda mesa de som para fazer a mixagem independente para live, ou então quando você não tem uma outra forma de mixar esse som, de melhorar ele, seja por software, né, por um Pro Tools, ou por um Reaper, enfim, ou por uma mesa. Vamos imaginar que você ainda está tirando o som da sua master da igreja e está só pegando o LR e está mandando ali para um VMix da vida, para um OBS, tá? Então beleza, vamos lá. Se eu já tenho o técnico que já está bem posicionado e você entende de mixagem, né, você sabe, você já saca ali sobre mixagem, já tem uma noção. Já melhorou, porque você já está entendendo o que está acontecendo nas frequências ali. Tá bom. Segundo ponto. Existe tratamento acústico na sua igreja? Esse é um ponto também muito relevante. Eu estou te dando por ordens aqui. Por quê? Quando o seu ambiente não tem tratamento acústico, você vai ter uma ressonância, reverberação, sobra de grave, som que bate, que vai e vem, que você vai estar dentro de um ambiente confuso de frequências. Frequências que estão se rebatendo, cancelamentos de fase, ou seja, várias coisas vão acontecer dentro desse ambiente. O que vai acontecer? Aí mesmo você estando bem posicionado na igreja, você vai fazer uma mixagem baseado no comportamento das frequências naquele lugar. Então pode acontecer que no lugar que você está hoje, por não ter tratamento acústico, vai ter sobra de grave, vai ter sobra de médio, vai ter sobra de agudo. E aí, por mais que você vai tentar controlar isso, você vai estar sempre trabalhando, pensando no que está acontecendo ali dentro.
Aí você vai conseguir até ajustar, né? Porque equalização é você equalizar, né? Você fazer com que as frequências possam se encaixar e para que tudo fique o mais agradável possível. Beleza, você acertou a equalização para dentro da igreja. Só que quando esse áudio ele vai lá para casa da pessoa, que a pessoa vai ouvir no fone, aqui no fone ela vai perceber tudo. Ela vai ter muito mais definição no fone, ou no foninho do telefone, ou então no home theater da casa dela, que aí vai ser uma outra percepção. Então, por exemplo, quando você vai para um ambiente onde tem muita sobra de grave, isso vai te confundir, porque você vai achar que não precisa de grave, já tem grave natural naquele lugar, e aí você manda isso para a live, quando você vai ouvir depois, faltou peso. Faltou peso da bateria, faltou peso do baixo. Por quê? Porque no ambiente que você está mixando tem uma grande sobra de grave. O ambiente não está tratado acusticamente, então tem várias coisas acontecendo ali dentro que aquilo te dá a condição de equalizar e resolver lá dentro, mas quando vai para a internet é outra história. Por quê? Porque o seu ambiente não está tratado. Agora, quando você tem um ambiente tratado, vamos imaginar no estúdio, certamente você já foi ou já viu um estúdio profissional. O que você encontra no estúdio profissional? Primeiro, tratamento acústico e às vezes tratamento e isolamento. O que mais que você tem no estúdio? Caixas de referência, monitores de referência. E você já observou que quando o técnico ou o produtor está fazendo uma mixagem ou uma masterização, que ele vai sentar bem ali na frente das caixas, que ele tem as caixas bem aqui, ó, L e R, e ele tem uma percepção direta, tanto que as caixas, inclusive, elas precisam estar na altura dos ouvidos. Para que isso? Para que a frequência possa bater diretamente no ouvido, porque é através do ouvido que você vai fazer o seu trabalho. Agora pensa no mesmo estúdio. Aquele cara que está ali, sei lá, uma distância de 1 metro de cada caixa aqui, pega o mesmo técnico no mesmo lugar e coloca ele a 2 metros de distância, só dobra a distância. Isso já vai influenciar na mixagem. Pega esse cara e coloca agora 4 metros para trás das caixas, 5 metros, 6 metros. E eu tô falando de um cara que está dentro de um ambiente controlado com caixas de estúdio. Então imagina bem, se nesse ambiente todo, controlado, com caixas boas e tratamento acústico, ainda daria diferença? Meu amigo, vamos ser sinceros, imagina você naquela igreja, com aquele pé direito gigante, com aquelas paredes lisas, o chão liso, às vezes cadeira de plástico, e você ainda mal posicionado, e às vezes trabalhando com músicos que não são profissionais, e às vezes trabalhando com pessoas que não cantam de forma correta, e às vezes trabalhando com bateristas que a bateria está desalinhada, ela está desafinada. Então agora você compreende que é um conjunto de fatores técnicos onde todos são extremamente importantes para que a gente tenha essa consciência e que a gente possa trabalhar parte por parte. Você fala, meu Deus, Adriano, e eu achava que o negócio estava simples. Eu achava que era só uma coisinha outra, né? Mas não é. Então, se você quer alcançar esse tão sonhado som padrão Elevation, essa pegada tão maravilhosa, né? Padrão Bethel ou Passion City Church ou da própria Lagoinha, né? Orlando, que também faz um trabalho muito legal, você vai ter que considerar todas essas partes e mais algumas que vêm por aí. Então, assim, eu não vou trazer todas as informações nesse vídeo para não ficar um vídeo muito longo. Mas, se você ou a sua igreja precisa de alguém que possa te ajudar, te dar uma consultoria técnica por videochamada ou presencial aqui em Orlando ou na região nos Estados Unidos, você também pode contar com a gente aqui da Master. Espero que essas dicas tenham dado um pouco mais de clarificada para você. Não desanime, não fique triste, não desanime dos seus projetos. O que você tem que fazer agora? Pegue essa informação, pense sobre ela e leva isso para frente. Troque uma ideia com as pessoas que estão aí responsáveis sobre a parte do áudio e vamos fazer um projeto. Porque às vezes também te ouve muita coisa na internet, muita gente fala muita coisa, dá muita sugestão, e você não sabe o que fazer. É igual você tá com dor de cabeça e vai em 3 médicos diferentes, cada um te
recomenda um remédio, cada um pede para você fazer uma coisa, no final você não faz nada e não chega em lugar nenhum. Então escolha alguém para ser o seu mentor, para ser o seu técnico, alguém que vai te ajudar, que pode inclusive te acompanhar depois pela internet. Além de fazer um projeto para você, ela pode te acompanhar, acompanhando algumas lives ou algo do tipo. E isso a gente pode te ajudar se você quiser contar com a gente aqui da Master, que claro, vai ser um prazerão, tá certo? Então, um beijo para você e a gente se encontra aí no nosso próximo vídeo aqui da Master. Seja Master você também. Valeu!